Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Marcos 9,19 diz o texto, vamos ler até o 29. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, porém, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou em casa com os seus discípulos, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta de demônios não sai, senão com uma coisa, a não ser com jejum e oração. Amém. Bom, o título da mensagem esta noite é Atormentados por Demônios. Diga comigo assim para você não esquecer: atormentados por demônios. Bom, quando se fala desse tipo de tormento, se relaciona aquelas cenas cinematográficas de Hollywood, de exorcismo. E nós pensamos que o único tipo de tormento que os demônios podem trazer sobre a vida das pessoas são esses. De fato, esses são os mais evidentes. Esses são os mais visíveis e por isso também os mais fáceis de se notar. Mas não é só assim. Salmo 91 vai descrever algumas coisas a respeito disso e outras também. Mas a que me chama a atenção é a parte que diz que há um espírito que se move sorrateiramente. Ou seja, sutil. Tão sutil que, a grosso modo, passa despercebido aos olhos. E só se dá conta da sua instalação no momento da sua manifestação. Disse de manhã, repito de novo. Me lembro ainda o dia que eu cheguei em casa, lá em Mato Grosso, Rio Verde. Muito calor. Liguei a televisão, tirei a camiseta e deitei no chão para me refrescar. Nós tínhamos 2 cachorros, um pitbull e um pincher. O Mike Tyson e o Bruce Williams. Eram cachorros famosos. Mike Tyson era o pincher e o Bruce Willis era o pitbull. Eu deitei no chão, os cachorros lá de fora. E enquanto eu fazia isso, uma jararaca muito grande saiu de trás do rack da minha casa e veio rapidamente na minha direção, deitado no chão. Eu, muito bravo, muito valente, gritei pela minha esposa e corri. Thaís, tem uma cobra aqui.
ela limpa a casa todos os dias. Nós tínhamos 2 cachorros bravos do quintal, Mike Tyson e Bruce Willis. Mas de forma muito sorrateira, de forma muito sutil, aquela cobra entrou ali. E eu só me dei conta da presença dela quando ela se manifestou. Jesus está tratando isso com uma profundidade que na maioria das vezes nós não percebemos. Porque nossa percepção em relação ao que eu estou falando divide-se na nossa falta de entendimento em coisas que achamos que são espirituais e não são, e coisas que nós achamos que não são espirituais e são. Não, nem tudo é o diabo, irmãos. Tem gente culpando o diabo por culpa que o diabo não tem. E de fato isso o glorifica, porque ele é o tentador e o acusador. E ainda prejudica o indivíduo a passar por um melhoramento de vida. Porque existem algumas coisas que só mudam através de um profundo e genuíno arrependimento, que só pode acontecer através de um confessar. Mas o que me preocupa é o fato de que Jesus, para exemplificar todo o contexto da situação, ele vai dar ênfase a um tipo de palavra que está relacionado a tudo. Porque nós temos ali um menino endemoniado, nós temos ali um pai preocupado, nós temos ali uma multidão que está assistindo tudo, e se não bastasse, nós temos ali 12 discípulos que seguem Jesus e não conseguiram expulsar o demônio do menino. Jesus precisa intitular para que eles entendam. E naquela ocasião, Jesus diz assim: ó geração incrédula. Ele não chama ó geração ignorante, destacando a falta de interesse pelo estudo da palavra. Ele não chama ó geração pecadora, destacando os pecados que eles cometiam. Ele não chama ó geração dura de coração, por falta de arrependimento. Ele intitula algo que está relacionado no todo. Ele diz: ó geração incrédula. Sabe por quê? Porque a incredulidade da legalidade para que demônios sejam instalados em áreas da vida de indivíduos. O problema, a princípio, o pai apresenta Jesus. Jesus precisa dar direção por intermédio de sua instrução. Então ele diz: ó geração incrédula. Eu vou dizer de novo, por quê? Porque a incredulidade da legalidade para que demônios sejam instalados em áreas específicas. Áreas de incredulidades da nossa vida são áreas de legalidades. Não é uma boa hora para dar glória a Deus. Talvez misericórdia, Jesus. E embora não tenhamos assim uma percepção apurada em relação a isso, e achamos que a manifestação desses demônios só acontece dessa forma, eu lembro de novo, principalmente na vida do crente, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Bom, o problema está ali. E num todo essa obra vai nos ensinar algumas coisas que fazem muita diferença na nossa vida. Eu gosto muito do desenrolar da história a respeito da conversa de Jesus com o Pai. Porque antes de Jesus fazer um milagre, Jesus sempre vai dar instruções. Antes
antes de Jesus fazer um milagre, ele vai ensinar alguma coisa. E algumas pessoas estão deixando de viver o milagre por falta de interesse no aprendizado, ou então por falta de prestar atenção enquanto está sendo ensinado. Jesus diz assim para o pai, ou melhor, o pai apresenta o problema para Jesus, e Jesus apresenta para o pai a solução desse problema. A questão é como as coisas estão acontecendo na visão de Jesus e na visão do pai. Porque na visão do pai, o problema era os demônios. Qual que é o problema, pai? O problema é esses demônios aí que pegaram a vida do meu filho e faz uma bagunça na minha casa. O problema é esse, são os demônios. Essa era a visão do pai. Na visão de Jesus, o problema não era os demônios. O problema era a incredulidade do coração do pai. O maior problema na visão de Jesus não estava dentro do menino. E olha que tinha problema lá dentro, hein? O maior problema estava dentro do coração do pai do menino. Oh, geração incrédula, que criou essa ruptura no mundo espiritual para o mundo físico, e através dessa abertura, os demônios estão sendo introduzidos dentro de casas, dentro de lares, dentro de famílias, dentro de casamentos, em áreas específicas da vida, áreas cruciais, talvez não todas, mas em áreas principais. O problema não são os demônios, pai. O problema não são os demônios na vida do seu filho, pai. O problema é a incredulidade no seu coração, pai. Em momento algum, Jesus vai tratar com o menino. A tratativa de Jesus com o menino é: demônio, surdo, imundo, sai, acabou, deu. A circunstância cooperava para que um tratamento no coração do pai acontecesse. Embora todos estivessem atentos com todo o movimento, era para chamar a atenção do pai. Era para chamar a atenção do papai. Do pai do rapaz. Definido o problema, fica fácil encontrar a solução. Enquanto não se descobre o que é, não se pode descobrir como resolver. Enquanto se dá o nome errado do que é, não se acha um endereço certo aonde se deve chegar. Enquanto não sabe realmente o que acontece, também não sabe realmente o que buscar. Se sabe sim que tem um problema, porque a manifestação dele traz consequências. A alma fica batida, o coração sofre, as dores, as sequelas, os traumas, eles estão ali presentes. Mas eles em si não são os problemas, eles são a manifestação de algo que não está certo e precisa se descobrir o que é. Qual era a consequência deste menino? Ele se batia, ele caía no fogo. Outra hora os demônios jogavam ele na água. Então Jesus diz uma palavra, irmãos, dentro do mesmo contexto, porque Jesus está tratando especificamente dentro do mesmo tema. É um problema, uma solução, uma maneira. Jesus diz assim ao pai. Aliás, o pai diz a Jesus: se podes, me ajuda. Ah, isso é lindo. Isso é lindo. Jesus diz assim, olha o que Jesus diz, detalhe, ênfase em sua palavra, diz: sim, tudo
é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha que lindo, irmão. Tudo é possível ao que crê. O problema é que o problema desse pai era a falta de crer. Esse era uma palavra conflitante. Porque Jesus diz: o que vai resolver o problema desse pai é exatamente aquilo que está faltando para ele. Ó, geração incrédula, e aí por diante. Tudo é possível ao que crê. O problema do pai era a sua falta de crer, que tinha gerado aquele tipo de situação. Então, não bobo, querendo resolver o problema, o pai diz assim: eu creio. Opa! Ó, eu creio. Coloca lá para mim, Efra, por favor. Efraim. (verso 23 e 24). Opa, já está lá. Aí, 23. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, é claro, disse: olha só, eu creio, Senhor. Opa! Aí, agora, a parte mais incoerente de todo o contexto, dentro da mesma frase. Primeiro ele diz: eu creio, Senhor, mas, ajuda a minha incredulidade. Deixa o versículo. Como assim? Como assim eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade? Bom, em nosso entendimento sobre crer, está diretamente relacionado à fé. E de fato, embora tenha funcionalidades similares e gerem benefícios parecidos, elas não são concebidas no nosso coração, no nosso interior da mesma forma. A fé funciona como crer, mas você não aumenta a sua fé como você aumenta a sua capacidade de crer. Pronto, falei. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você dá atenção, quando você abre o ouvido através da liberação da palavra, fé é acrescentada no seu interior. Fé. Mas crer é diferente. A fé, olha, guarde isso. A ação, ou aliás, o aumento da fé no seu interior depende de Deus, porque é através da liberação da palavra. Agora, a capacidade de crer é aumentada e ela depende exclusivamente de você. Deus aumenta a fé, mas crer que aumenta é você. A gente tem essa péssima tendência de confundir muitos os termos. Por isso eu vejo pessoas às vezes trocando algumas palavras dentro do mesmo contexto. Guarde, uma coisa é presença, outra coisa é glória, outra coisa é graça, outra coisa é unção, outra coisa é poder e outra coisa é virtude. Não funciona eu falar assim: irmão, receba a unção, recebe a unção. A unção não recebe assim. Eu posso falar: receba o poder. E ainda assim alguém pode não receber, e outros receber a mais, como se o que recebeu a mais recebesse o dele e o outro que não recebeu, não sei. Não posso, não funciona. Uma coisa são os dons, outras coisas são as dádivas, outras coisas são os talentos, não é a mesma coisa. Por isso que nós precisamos entender: crer e fé.
muito parecidos, mas bem diferentes. Jesus está dizendo assim para o Pai, volta ao 23, por favor. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Bom, a palavra crer dá conotação a algumas palavras, principalmente do nosso português, para você entender. Primeira delas, só para você entender, é a palavra decreto. Decreto é uma palavra estabelecida que não pode ser revogada. Isso é um decreto. Então, quando você crê numa circunstância específica e alcança através disso, um decreto foi liberado, assinado e consumado, então está feito. A palavra crer também vem da palavra secreto. Olha que lindo. Secreto fala de um ambiente de intimidade. Nós conhecemos muito bem. Quem tem intimidade com Deus tem um secreto com Ele. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê no secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. Crer é isso, secreto. Mas a palavra crer, principalmente nos dias modernos hoje, está relacionada à palavra crédito. Seu poder de aquisição, seja lá o que for, casa, carro ou qualquer outra coisa, seu poder de aquisição está relacionado ao seu crédito. O quanto de crédito você tem decide o que você tem. O quanto de crédito você tem decide o que você tem. É o que Jesus, olha, de forma antiga, está falando para o Pai. Volta lá no 23, por favor. Se tu tens crédito, tudo é possível àquele que tem crédito. O pai, entendendo o que Jesus está falando, diz o seguinte: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu tenho crédito, Senhor, mas não tenho crédito suficiente para isso. No caso neste caso específico, não é apenas se ele tinha crédito, é se ele tinha todo o crédito para esse milagre. O milagre pela fé é uma ação específica da parte de Deus. É inteiramente Deus em tudo, e você não faz nada. O milagre pela fé nós recebemos sem fazer nada. A prova disso é a salvação. O que você fez para ser salvo? A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé sois salvos. Olha só. O milagre da salvação você recebe, ou o milagre pela fé você recebe sem ter feito nada. Você não fez nada para ser salvo. Não, irmão, porque ter saído de casa, entrado da igreja, aquele dia ter levantado a mão, não é muita coisa. Quem fez foi Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário. Você recebe sem ter feito nada, é pela fé. O problema é o crer. Porque se pela fé depende de Deus, o crer vai depender de você.
E mesmo Deus, tendo todo o poder e desejando fazer tudo na nossa vida, existem algumas coisas que Ele está restrito e não pode fazer por falta de crédito nosso com Ele. No caso específico desse pai, falta de crédito com Deus gerou demônios dentro de sua casa. No caso específico que nós lemos deste pai, falta de crédito com Deus gerou demônios dentro da sua casa. Senhor, eu tenho crédito, mas não tenho crédito suficiente. E agora? Jesus coloca-o diante de uma verdade da qual ele não pode culpar ninguém pelos problemas que ele está enfrentando. Jesus o coloca diante de uma verdade que não há justificativa para não alcançar. Jesus está dizendo assim, ó, tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, é você que estabelece o limite de quanto Deus vai fazer na sua vida. Se tudo é possível ao que crê, então não é Deus que limita, somos nós que limitamos a Deus. Será que existem algumas áreas da sua vida que precisam de um tratamento de choque de crédito? As áreas de maiores conflitos nossas são as áreas de menor atuação de Deus. Agora, descobrimos por quê. O porquê de alguns questionamentos, até então sem resposta, sem pelo menos uma resposta clara. E o lindo da obra é que Jesus foca exatamente na área de maior necessidade desse pai. Vem cá, vamos resolver esse problema. Eu vou te falar o que está faltando. Se não um milagre, pelo menos a resposta do porquê do problema. Não resolve, a resposta não resolve. Pelo menos no momento, posteriormente aplicada na vida, sim. Pastor, essa palavra muda minha vida agora? Não. Mas o que você vai fazer com essa palavra depois que você sair daqui vai fazer toda a diferença na sua vida. Muda agora. Mas ela não é imediata. Ela tem um prazo mais extenso. Agora, o que seria ter crédito com Deus? Porque só saber que algumas coisas acontecem por falta de crédito não é uma informação completa. O que seria então ter crédito com Deus? O que eu devo fazer? Cada área da nossa vida tem demandas. E cada demanda dessas existem princípios que precisam ser cumpridos. Se você não cumpre o princípio específico daquela área, segundo a palavra de Deus, então é uma área que está exposta. Qual área você está enfrentando agora um grande conflito? Qual área? Eu poderia intitular pelo menos 2 ou 3 aqui, porque eu sei que abrangeria a maioria. Mas, assim, pensa você, qual área você está enfrentando um grande conflito? E você precisa de um milagre, não é para hoje, era para ontem ou para o ano passado. Qual área?
Qual área? Você está cumprindo os princípios? Porque se você não cumprir as exigências de Deus nessas áreas específicas, você terá dificuldades. Poderia dizer então, sempre foi uma demanda do homem, saúde. Sabe por quê? Porque o corpo poucas vezes por nós é tratado como o templo do Espírito Santo. E não é, olha, não vou longe nisso, porque iria tomar outros rumos na pregação. Mas quando eu digo que o corpo poucas vezes foi tratado como o templo do Espírito Santo, eu não estou falando da violação do corpo do indivíduo, mas muitas vezes a falta de respeito do indivíduo em relação à violação do corpo dos outros. Ponto, não vou além disso, não é noite para isso. Uma outra área é a família. Olha, queridos, nem sempre foi assim, tá? Como está sendo hoje. Não pense que há 20, 30 anos as coisas eram como são, porque elas não eram. Eu posso dizer, sabe por quê? Porque eu já era meio adultozinho naquele tempo lá. Há 20 anos atrás. Não parece, irmão, mas é. Deus renovou as minhas forças. Fez que nem Sara, ou Abraão. Pegou o velhinho e transformou no garotão. Então, quando princípios não são cumpridos, outra área, a última, a mais evidente da nossa geração. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? Você sabe. O maior conflito que a nossa geração enfrenta? Você sabe. Financeiro. As pessoas hoje ganham como nunca em nenhuma outra geração na história do Brasil elas ganharam. Não estou fazendo propaganda política. Por favor, não pense isso. Não pense. Elas têm coisas que elas nunca tiveram. Elas comem coisas que elas nunca comeram, queridos. Há 30 anos atrás não se achava kiwi no mercado. Eu, por exemplo, gosto muito de caqui. Eu gosto muito de kiwi. Talvez uma das frutas que eu mais goste. O Vitor já gosta de banana. Todo dia, Isabelle. No almoço e na janta, 2 bananas e 2 bananas. Quando for fazer compra, cacho de banana pro teu marido. Nunca vi gostar. Tá bom. Por isso que ele tem esse cabelo brilhoso. Deve ser aquela nódia da banana, aquela baba. E não gosta de bolo de banana, tá? Só banana mesmo. Não se sabia o que era kiwi. Porque não havia toda essa facilitação em pegar um produto que é de fora e trazer para dentro. A nossa geração, ela é farta. Ela é rica. Ela é ampla. E ao mesmo tempo ela é pobre. E é claro que se nós olhássemos com a ótica humana, queridos, nós acharíamos 10, 11, 12 desculpas. Nós não aprendemos economia na escola. Nós não recebemos instrução quanto aos nossos primeiros pagamentos do nosso dinheiro. Nós não fomos criados para ser prósperos. Fomos criados para ser povo. Mas a crise que nós enfrentamos não está diretamente relacionada a isso. A crise que nós enfrentamos na primeira instância, na primeira instância, é a nossa relutância em cumprir princípios nesta área. Porque foge daquilo que é físico e entra naquilo que é espiritual. Quando você não cumpre princípios em áreas específicas, então há legalidades para que demônios sejam instalados e incomodem ali. Foge. Quer saber o quanto você tem o tamanho do seu crer na sua vida financeira? Está relacionado à sua concordância a respeito dos dízimos e ofertas. Pastor, eu não concordo. Problema seu.
e dos demônios. Ponto. Não sou especialista em nada, mas um outro especialista falaria o contrário. Estou falando à luz da Bíblia. Não estou inventando nada. Nem precisa ficar citando Malaquias 3:10, e não precisa. Porque o foco não é esse. Mas nós precisamos atentar a isso, porque incredulidade é falta de crédito. Eu creio, eu tenho, eu fiz alguma coisa, eu dei alguma coisa, eu me dediquei um tempo, eu tenho um pouco, eu tenho sim, só que eu não tenho tudo. E eu sei que o tamanho, o preço, o custo desse milagre exige muito mais do que eu estou fazendo. Então agora não dá mais para culpar Deus, porque Deus quer realmente fazer. Então agora não dá mais para culpar o marido ou a esposa. Agora não dá mais para culpar o filho ou o patrão. Deus quer fazer, mas o indivíduo ainda não fez por merecer. Não fez por onde? Bom, Jesus, ainda bem que é Jesus, irmão, resolve o problema do pai e diz ao menino, ao expulsar o demônio, diz assim: demônio, surdo e mudo. Olha só, o pai diz que o problema do menino é porque o menino se batia, porque o menino caía na água, porque o menino caía no fogo, mas Jesus diz: demônio, surdo e mudo. Porque, queridos, demônio ensurdece as pessoas mesmo, a ponto delas escutarem as coisas, mas não ouvirem nada. Ensurdece, demônio surdo e mudo. Por que mudo? Porque paralisa a capacidade da pessoa em liberar palavras de decreto sobre a sua vida. Demônio surdo e mudo, sai! O menino cai como morto. Jesus o toma pela mão, coloca o menino de pé e vai junto com os seus discípulos. Quando Jesus chega na casa, versículo de número 28. Opa! Quando Jesus chega na casa, os discípulos vão perguntar para Jesus, porque eles tentaram expulsar, irmão, e eles também não foram bem sucedidos. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Nós andamos contigo, nós ouvimos a tua palavra. Por que nós não conseguimos expulsar? Vem cá a resposta. E Jesus diz assim, ó: essa casta de demônio, essa casta não sai. Não pode sair com coisa alguma, senão específico, senão a não ser com oração e jejum. Deixa esse texto aí. Isso sempre foi um grande mistério na minha vida, que ao longo desses anos nós tivemos experiência absurda, principalmente no meu contexto de jovem. Uma coragem, uma ousadia. A gente ficava sabendo há 20 e tantos anos atrás, hoje não é assim, queridos, há 20 e poucos anos atrás, quando os pais tinham problemas com filhos como esse, eles acorrentavam e prendiam os filhos em casa. Hoje, com 3 mil reais, se coloca numa clínica por problemas psicológicos e se interna lá. Há 30 anos atrás, haviam poucos, na época chamava-se manicômio. Mas nós ficávamos sabendo que tinha um jovem, tinha um rapaz, estava lá acorrentado, e a gente reunia os meninos assim, falando: vamos lá orar, vamos lá repreender. Aí um do grupo já dizia assim: mas nós temos que orar e jejuar, que a gente lembrava dessa passagem aí. Aí a gente entrava assim em campanha de oração e jejum. Não sei se já fez isso. Campanha de oração e jejum. 21 dias orando, 21 dias jejuando, e vamos todo mundo orando, todo mundo jejuando. Porque nós acreditávamos que era exatamente isso que Jesus falou. Quando você se deparar com uma situação que nem essa, vai jejuar e orar, depois você vai expulsar.
Irmão, dava certo, por quê? Porque a gente ia com jejum e oração. Mas o foco da palavra não era parar diante das circunstâncias para orar e jejuar. Quando Jesus diz assim, ó, porque se fosse isso, Jesus também não poderia ter expulsado. Jesus teria dito, ó, o seguinte, Pai, vai, daqui tantos dias eu vou lá e vou expulsar o demônio. Mas por que não pode ser agora? Porque eu tenho que ir orar e jejuar para poder expulsar. Olha que paranaense que eu fui. Ir orar e jejuar para poder expulsar. É assim, né, Lucas? Porta, porteira, portão, porco. Jesus de imediato expulsa. Por que Jesus de imediato expulsa? Porque Jesus não espera o problema chegar para orar e jejuar. Jesus orou e jejuou quando o problema chegou. Feito. Jesus estava dizendo assim para os discípulos, o problema de vocês é que vocês estão comigo, mas vocês não oram e não jejuam. Vocês são crentes, mas não oram e não jejuam. Então quando vocês precisam de crédito para lidar com os demônios, vocês não têm. Passa vergonha. Não é se deparar com o problema aí, jejuar e orar. É ter jejuado e orado e agora poder se deparar com o problema. Não é se preparar diante das circunstâncias, é estar preparado quando elas vierem. Queridos, os problemas não mandam aviso prévio. Semana que vem, daqui 15 dias eu vou chegar na tua casa, bater na tua porta para trazer uma grande luta. Ah, bom se fosse. Agora, diga-se, não de passagem, de forma marcante. Quem ainda não entendeu a respeito da oração e do jejum, realmente não tem o porquê fazer isso. Embora não seja uma revelação ao coração do indivíduo, precisa ser um entendimento somente. E quem pensa que orar é sacrifício, querido, não tem uma vida efetiva de oração. Tem que sacrificar, tem que orar. Não, oração não é sacrifício, não. Pelo contrário, isso soa de uma forma tão ofensiva ao coração de Deus. Quando se diz que oração é sacrifício, isso se soa de uma forma tão ofensiva. Por quê? Porque a oração é a nossa veia, é o nosso canal de comunicação com Ele. Quanto mais tempo eu passo na presença dEle em oração, mais parecido com Ele eu me torno. Mais com o cheiro dEle eu tenho. Mas com as características dele eu absorvo. Isso é natural. Olha com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se não estão falando que é homem de Deus ou mulher de Deus, é porque não está andando com Deus. Não é sacrifício? Claro que não. Conversar com Deus? Como você acha que seria se você descobrisse que aquela pessoa que vai de tempo em tempo na sua casa, vai, mas depois quando sai lá diz assim, meu Deus, que cara chato. Olha, eu vou porque eu tenho que ir, eu vou porque é parente. Eu vou porque é parente, mas assim, olha, que sacrifício. Que sacrifício. Diz a pastora Bárbara, assim, vai, né? Assim, né? Para trás, assim, né? Assim, assim. Assim. Que sacrifício. Que sacrifício foi aquela meia hora junto com aquela pessoa chata. Sabe aquela pessoa agradável que você se esforça para estar junto, mesmo quando você está cansado? Eu entendo, irmão, quando eu escuto de algumas pessoas aqui, de alguns intercessores da igreja, que levantam as madrugadas para orar cansado. O pastor estava tão cansado, mas assim, olha, ele me chamou e eu fui. Tudo que há em você tem que pedir por Deus. Cada parte do seu corpo, cada fio de cabelo da sua cabeça, cada célula está clamando por Deus. Tem que clamar por Deus. Eu preciso dizer para alguém. Eu achei que era para alguém de manhã, acabei de descobrir que para alguém à noite.
Tem um sofazinho lá da sua casa que está com saudade de você. Quando você dobrava o joelho nele, orava. Tem uma cadeirinha lá que de vez em quando você se retirava para um canto e buscava a presença de Deus. Aquela cadeira está vazia já faz um tempinho. Querido, tem uma Bíblia lá na tua casa que precisa fazer assim, ó. Está empoeirando. Jesus diz, essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Agora, por que o jejum e a oração? Podia ser outra coisa. Isso não sai com dízimo não, irmão. Eu vou ofertar porque vai sair. Esse não sai. Demônio que sai é o devorador. Esse não. Por que jejum e oração? Porque só se quebra a ligação do demônio com o indivíduo quando esse tem relacionamento com Deus. Com Deus. O propósito do jejum e oração não é melhorar a vida dos outros, é tornar melhor a vida de quem ora e jejua. Vou dar uma receita boa aqui, irmã. Em vez de você ficar reclamando do teu marido o tempo todo, convida ele para orar e jejuar com você. Convida ele para orar e jejuar com você. Ah, pastor, não aguento mais, esse homem me incomoda o tempo todo. Amor, vamos orar e jejuar essa semana? Ah, não sei até que hora. Não, até umas 10 da noite, então. Até umas 10 da noite. Depois das 10 a gente entrega o jejum e aí, benção. Vamos orar e jejuar? Quando é que você fez isso? Eu nunca vi uma pessoa resolver um problema reclamando dele. Eu nunca vi. Isso não é só para as irmãs não, tá? Mas se o tempo que gasta reclamando, gastasse orando, gente. Se o tempo que gasta, se a força que emprega reclamando de algumas coisas passasse na presença de Deus, seja lá o que for, passasse na presença de Deus, eu tenho certeza que as coisas seriam diferentes. Eu tenho certeza que elas seriam diferentes. Jesus disse, essa casta de demônio só sai se esse indivíduo tiver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Só bate de frente com o diabo quem está andando lado a lado com Deus. Quais as áreas da sua vida você precisa de um chacoalhão essa noite? Quais as áreas da sua vida você precisa de um milagre assim? Quais áreas da sua vida você precisa mesmo? Tem coragem no seu coração de dar nome? Achou? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Eu sei que você sabe, mas você tem Deus como Todo-Poderoso. E olha, se não bastasse, Ele ainda é teu Pai. Então não há indisposição nenhuma nele em realizar este milagre que você precisa tanto. Agora você precisa encontrar aonde está a indisposição. A ilustração da pastora Bárbara de quinta-feira, que por sinal algumas pessoas no final do culto falaram assim, pastor, ela foi injusta porque o senhor foi buscar, ela não deu. Eu falei, verdade, irmão, tá devendo. Não deu para mim, deu a cola pro Lucas. Só estou reproduzindo o que falaram. Não deu. Tá bom. Eu falei, tá bom, quando eu estiver pregando eu falo. Eu tomei posse. Ela disse, eu tenho aqui um presente para dar para alguém. Eu tenho aqui um presente para dar para alguém. Presta aqui para mim. Quer mais? Não? Olha, eu tenho um celular aqui, quem quer? Não quer mais mesmo? Não? Meu Deus, o coração não quer mesmo. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu tenho um celular aqui, vou dar um exemplo dela. Eu tenho um celular aqui, para dar para alguém. Dela não foi um celular.
Foi aquela caixa de chocolate especial que ela sabe que eu gosto tanto. Eu tenho aqui uma caixa de chocolate para dar para alguém. Quem que é? Quem é essa caixa? Bom, alguém saiu do lugar. Lucas. Não estava gostoso de chocolate, Lucas? Saiu do lugar, veio até ela e pegou o chocolate. Por que que o chocolate foi dele? Não foi meu, foi dele. Porque ele se locomoveu na direção daquilo que ele estava buscando. Por que que não foi dos outros? Porque eles escolheram ficar sentados. Porque eles não se moveram na direção daquilo. Porque eles não empregaram força para buscar. Não fizeram chocolate. Não compraram chocolate. Não buscaram o chocolate. A única coisa que tinha que fazer é ir na direção do chocolate. O problema é que se mover nos tira da nossa zona de conforto. O problema é que se mover nos expõe. Por isso que eu rapidamente saí do meu lugar. Porque eu aprendi ao longo da vida que existem algumas coisas que Deus não fala toma, Deus fala pega. Nem tudo Deus vai falar assim, toma. Algumas coisas Deus vai dizer assim, você quer? Conquista. Luta. Se esforça. Quantas vezes ele repete isso para Josué? Josué, a terra é de vocês, mas a terra é de conquista. Não é de presente. Não é de brinde. Não é de graça. É de conquista. Aí ele diz assim, então, quando fala de conquista, esforça, tem bom ânimo, se esforça, não pasma, se esforça, estuda, se esforça, ora, se esforça, jejua, se esforça, busca, se esforça, trabalha, mas que não falte esforço. Porque se você for esforçado, eu te farei herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Então não tem a ver, querido, se Deus quer te abençoar, porque Ele quer muito isso. Para isso Ele preparou essa noite. Para isso Ele encheu o meu coração com essa palavra. Eu acordei de manhã para pregar essa palavra para você à noite. Para isso Ele me chamou de madrugada. Porque Ele quer muito te abençoar. Mas depende se você vai realmente permitir com que você seja abençoado. Fique de pé comigo, por favor. Até onde Deus pode? Como eu pergunto isso com frequência. Até onde Deus pode? Nesta área aí que você precisa de muito Deus. Até onde Deus pode? Até onde Deus pode? Até onde que Ele pode? Talvez os R$100 seja seu limite. Talvez seja o seu limite. Não foi o do Vitor, talvez seja o seu. Me ajuda, Senhor! E o pai descobre que a culpa é dele, assim como os discípulos descobrem que a culpa é dele, assim como a geração descobre que a culpa é dela, assim como Deus nos revela que a culpa é nossa. Dever de casa para você, ao sair daqui, empregar tempo no seu relacionamento com Deus para que você não esteja condicionado. Desculpe, amados, amo vocês, equipe, líderes, intercessores,
mas eu preciso ir, para que você não esteja condicionado. É só isso, uma noite de domingo. Deus quer ser Deus na tua segunda-feira, quando você dobrar o teu joelho. Deus quer ser Deus lá no teu trabalho, quando aquele encarregado, aquele patrão endemoniado que está cheio de problemas, não tem Deus, começar a te encher a paciência. Ele quer que uma palavra de poder seja liberada através de você. Deus quer ser Deus na tua terça-feira, logo pela manhã, quando você acordar. O Espírito Santo vai te lembrar e você vai dar um glória a Deus, acordei. Deus quer ser Deus quando entrar no teu carro. Aquele CD nojento, aquela música que não edifica a Deus, precisa virar um disco voador. Deus quer ser Deus, querido, quando você colocar Netflix, quando você ligar a tua televisão. Deus quer ser Deus quando você abrir o teu computador, quando você olhar no teu celular. Ele quer ser Deus. Agora, se Ele só é Deus no domingo, eu não quero que você se ofenda com isso. Eu preciso que você seja chacoalhado de dentro para fora. Ele quer ser Deus. Não é só no domingo, à noite. Quando a gente passa aquela roupinha especial, passa aquele desodorante no sovaco, porque aqui é quente, a gente soa bastante. Não, Deus quer mais do que isso. E olha, se não bastasse, o que mais me preocupa são as nossas crianças. Eu disse isso dezenas de vezes. Porque o que nós como igreja temos para dar para elas se resume a 2 cultos por semana. Se vem ao domingo, só um. E 2 horas em uma semana inteira de ministração de Deus para o coração de uma criança é pouco demais. O problema é que nós não avançamos dentro da sua casa. Nós não estamos dentro do seu lar para poder continuar ministrando a ela como nós ministramos aqui, ó, com muita propriedade e responsabilidade. E nós só ministramos para ela, como disse o Lucas hoje de manhã, eu achei incrível. Porque nós nos enchemos de Deus e o nosso transbordar serve para ministrar na vida dos outros. Mas eles têm recebido de Deus através de você? Através de você? Se o que você tem recebido não tem saciado nem a sua alma, não se engane em pensar que você vai saciar a vida dos outros. Deus nunca vai ministrar através de você aquilo que Deus ainda não ministrou em você. As pessoas nunca vão sentir algo especial através de você até que você realmente sinta. Pessoas não podem ser cheias através de você até que você seja. Deus quer curar através de você, mas primeiro Deus precisa curar você. Por isso que você é o alvo essa noite, porque se Deus te pega, Deus vai conseguir pegar muitas pessoas através de você. Por isso que você é o alvo, porque se Deus te transforma, outras pessoas contemplarão e experimentarão o poder da transformação. Pensa um cara maluco, louco que nem você, nas mãos de Deus, o estrago que você não faz. Por isso que Ele te chama. Ele te incomoda, Ele te desperta. Por isso que Ele brada, por isso que Ele grita. Porque não tem a ver só com quem é você, mas tem a ver com muitos outros, como você foi. Deus está levantando você pensando em outras pessoas. Deus está levantando você, você vai ser o primeiro a ser beneficiado. Mas o que você vai receber de Deus não vai ficar só para você, porque é grande demais para a sua vida. Então você vai sair compartilhando com um e com o outro, dizendo: eu tenho Deus, pega Deus para você também. Eu tenho Deus, pega Deus para você. Eu tenho Deus, pega Deus. Eu tenho Deus, pega Deus, pega Deus. Pega Deus, pega Deus, porque eu estou cheio de Deus. Então, se você permite com que Deus faça isso na sua vida essa noite, feche seus olhos. Feche seus olhos. Adore, 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 adore. Adore com intensidade. Para ti, eu estou buscando um lugar. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando lugar aos seus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou
as cadeias que aprisionam esta alma, pelo poder do nome de Jesus, sejam quebradas. Sejam quebradas as cadeias da intimidação, as cadeias da limitação, as cadeias da opressão, as cadeias da depressão. Sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Que seja banido, que seja expulso, que seja afastado, que seja tirado toda obra de Satanás essa noite, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Ser tocado, ser tocado, ser tocado, ser tocado, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. A tua palavra sobre o nosso coração e somos tementes à tua voz. Assim te damos prioridade à liberdade, para que o Senhor sempre possa ministrar aquilo que por bem julga ser o Senhor, o melhor para nós. Queremos que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, na nossa vida, para que possamos ter os moldes da tua vontade, para que possamos andar no teu querer. Por isso, Senhor, te damos toda a prioridade e liberdade diante de tudo que o Senhor tem falado. Queremos ser assim, queremos ser assim, queremos ser assim segundo o teu coração, queremos ser assim segundo a tua vontade, queremos ser assim segundo o teu querer. Queremos, Senhor, por isso te damos prioridade e liberdade. Assim nós oramos essa noite, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou